Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin podcast, onde a gente debate sobre diversos temas que têm a ver com Bitcoin. E o episódio de hoje não poderia ser outro tema a não ser o white paper do Bitcoin. Será que o Bitcoin teve uma criação justa? Afinal de contas, essa semana a gente comemorou, né, no meio do Bitcoin, 16 anos da publicação desse documento de 9 páginas que vem revolucionando o mundo, que mudou o mundo desde então, né? Para quem não me conhece, eu sou a Cacá e aqui comigo tá a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. A gente está há 6 anos educando e criando conteúdo sobre Bitcoin na internet, presencialmente também. E além daqui do podcast, você pode aprender sobre Bitcoin com a gente no YouTube, no Instagram, através dos nossos artigos no blog, né, que a gente tem, e também através dos nossos cursos e workshops na plataforma areabitcoin.com.br. Confere lá. E aí, Carol, tudo bom? Animada aí essa semana com esse aniversário do white paper? 16 anos, né? Já adolescente. Passou voando? Passou voando. Tá começando a incomodar, né? O mundo Fiat. Então tá bem Muito. naquela fase rebelde, saindo do controle. Boa, boa. 16 anos, é verdade. Já tá, né, amadurecendo ali, quase virando um adulto, né? E realmente incomodando bastante o mercado financeiro. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Tanto que a galera já tá reconhecendo ele como um adulto, né? Como reserva de valor. Há 2, 3 anos atrás, ainda diziam que era muito cedo para falar isso. Eu ia comentar justamente isso. Tu acabou de falar sobre Bitcoin sendo comparado com o ouro digital, como uma reserva de valor. Olha quanto tempo que existe o ouro, né? Que as pessoas utilizam o ouro tanto como dinheiro, como também como uma reserva de valor. E o Bitcoin só em 15 anos, 16 anos, conseguiu ter essa percepção pelas pessoas. Como Então, dinheiro, né? exato, e como uma reserva de valor está começando a ser considerado, né? As pessoas estão dando esse braço a torcer, a galera do mercado Fiat. Então, é muito rápido, o Bitcoin está acontecendo muito rápido. Quando a gente fala de adoção, é assim, as pessoas não vão usar para pagar nada, para receber, né, como pagamento, não vai ser adotado. Cara, gente, o exemplo de que isso é real, a gente tem nossos cursos, vende a carteira, né, o wallet, aceita pagamento em Bitcoin, e as pessoas pagam em Bitcoin. Então, assim, quem não acredita que isso é uma realidade é porque não está muito por dentro. A gente tem economias circulares no Brasil, em vários lugares do mundo, acontecendo e crescendo. Então, é só se inteirar um pouquinho mais, entender como funciona o Bitcoin, o que está acontecendo no meio do Bitcoin, para ver o quanto o Bitcoin evoluiu nesses 16 anos e como está tudo sendo muito rápido. Mas vamos falar sobre o nosso tema principal aqui, né? Que é sobre a criação justa do Bitcoin. Carol, por que esse tema foi uma sugestão tua? Por que tu quis trazer esse tema no podcast hoje? Porque a criação do white paper é o exemplo perfeito de como a criação do Bitcoin, o Satoshi tentou fazer isso da forma mais aberta, transparente e justa possível. Quando a gente compara com o sistema financeiro tradicional ou outras criptomoedas, a gente começa a perceber uma grande diferença na criação desses projetos, protocolos, da criação do Bitcoin. Como foi totalmente diferente. Então, primeiro eu vou explicar, eu acho que cabe a gente contar como que foi esse lançamento do Bitcoin. Depois a gente pode comparar com esses outros projetos para a galera sentir a diferença e conseguir diferenciar, porque esse é um assunto que passa batido, né? 16 anos do white paper, que legal, uhul, o Bitcoin foi lançado, foi só o início, tem um monte de outras criptomoedas tão mais ou melhores, e começa aquele monte de sala de fruta e narrativa. E aí o objetivo aqui é dar uns passinhos para trás e mostrar o quanto essa data ela expõe o cuidado que Satoshi teve na hora de lançar o Bitcoin em fazer isso totalmente open source e não de nenhuma forma dar margem para a centralização, para permitir que o protocolo descentralizasse para além dele, que não ficasse apoiado totalmente nas decisões dele.
Não sei, quer que eu comece já trazendo aqui os pontos? Não, beleza. Então, vamos começar por esse ponto aqui, Carol. Como que o Bitcoin, então, ele foi criado? A gente está falando de uma publicação, de um documento de apenas 9 páginas, que explica todo o funcionamento e política monetária do Bitcoin, no ano de 2008. Então, o que mais que a gente pode falar sobre esse tópico de como o Bitcoin foi criado, Carol? Tá, então eu vou mostrar aqui esse e-mail que o Satoshi, ele lançou o Bitcoin, ele anunciou, na verdade, o Bitcoin, num grupo numa lista de e-mails de cypherpunks, né, de galera que pesquisava criptografia na época. Ele disse que ele estava há muito tempo, há 2 anos, na verdade, pesquisando e tentando criar o Bitcoin, desenvolvendo o código. E quando ele finalmente conseguiu deixar pronto, ou quando era o momento, porque é muito curioso que 2008 é justamente quando aconteceu a crise subprime, né, a crise global, que todo mundo sabe que aconteceu, que o Lehman Brothers quebrou, inclusive. Mas enfim, no dia 31 de outubro de 2008, então, Satoshi publicou esse e-mail com o título Bitcoin Peer-to-Peer e Cash Paper. Esse é o e-mail, tá? Esse aqui ainda não é o white paper. Então ele mandou um e-mail com esse título, como se fosse um dinheiro eletrônico P2P, sabe? Como se simulasse o dinheiro de papel, né? E ele botou aqui as principais propriedades, onde que está hospedado, aqui o bitcoin.org/bitcoin.pdf. E aqui tem um resuminho, quem quisesse ler o documento completo, clicaria no link. Aqui ele assinou, e aí iria para esse documento aqui, ó. Que é o que todo mundo conhece, né? O white paper do Bitcoin. E aí tá, Bitcoin, sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. E aí, aqui as 9 páginas, ó. 1, 2, 3... Vamos mais rápido. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, em cada passo aqui do white paper, ele vai explicar uma parte do mecanismo de funcionamento do Bitcoin. Então, ele dá uma introdução, né, do porquê que é importante não existir intermediários, que são mecanismos de confiar em terceiros e que o Bitcoin busca eliminar isso, como as transações funcionam na segunda página, junto com o timestamp, que é o mecanismo de criar uma cadeia, uma linha do tempo dentro da blockchain, proof of work, como a rede funciona, os incentivos, olha como os aspectos psicológicos estão presentes também no white paper do Bitcoin, o espaço de disco, ou seja, o quanto vai demandar de espaço para armazenar blockchain Bitcoin num hardware, num computador, mecanismos de pagamento simplificado, combinando e separando valores, privacidade, alguns cálculos mostrando a capacidade ou o quão fácil ou difícil seria aplicar um ataque na rede Bitcoin. A gente pode debater isso aqui também depois. Uma parte do código, os cálculos, conclusão, e aqui embaixo, uma das partes mais importantes, que é o que inspirou Satoshi a criar o Bitcoin. Então, 40 anos de pesquisa na tentativa de criar um dinheiro digital precederam a criação do Bitcoin, e o Satoshi cita aqui os principais. Então, B-Money do Wei Dai foi um dos projetos. Um dos 2 artigos, na verdade, que mais me chamam a atenção, 3, é justamente esses aqui, ó, os itens 3, 4 e 5, que é dos artigos do Stuart Harbert e o Rob Stornetta. Não lembro se é Stuart Stornetta ou Stuart Harbert, tá? Tem um S aqui, mas enfim. São os caras que criaram blockchain, sem dar esse nome, mas que criaram um mecanismo de fazer registros encadeados ao longo do tempo que não poderiam ser editados. E aí depois vem o Adam Back, através de Hashcash, Proof of Work, que é o que justamente faz com que essa linha do tempo que foi criada não consiga ser quebrada. Árvores de Merkle, então protocolos criptográficos, e algumas aplicações, né? Outro artigo que inspirou a criação do Bitcoin por Satoshi. Outra coisa curiosa que eu estava pesquisando aqui para trazer o PDF, percebi que tem uma cópia do PDF do white paper do Bitcoin no site do governo americano. E acho que eu tinha ouvido falar sobre isso há muito tempo, mas se tu bota no Google, aparece esse link aqui, eu fiquei assim, what? Como assim eles têm uma cópia? Eles estão hospedando uma cópia. Como assim? E detalhe que o nome é Bitcoin _ Crypto. Tecnologias emergentes, né? Emerging Tech, Bitcoin _ Crypto. Eles misturaram tudo, assim. E foi num treinamento que eles deram. Ó, treinamento anual, seminário, blá, 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 blá. Tecnologias emergentes. Mas tá lá no site americano, é o segundo item, quando bota no Google, aparece esse PDF. O primeiro é do bitcoin.org, que é esse aqui, o primeiro que eu mostrei, e o segundo aparece no site dos Estados Unidos. Tem um outro site que é massa de acompanhar, o Satoshi Nakamoto Institute, que tem vários e-mails do Satoshi ali,
E um dos primeiros é esse, né, do dia 31 de outubro de 2008. Se tu clica aqui, ele vai para uma cópia descrita, mas se clicar nesse View Original, dá para abrir exatamente aquela cópia que eu estava mostrando antes. Então dá para ver exatamente os links originais de onde que está, né, armazenado esse e-mail do Satoshi lançando o Bitcoin. Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Isso é bem interessante, Carol, porque a gente consegue vasculhar todas as mensagens de Satoshi nos fóruns, está tudo disponível para a gente stalkear e vivenciar, né, o que Satoshi estava pensando, quais eram os debates, o que a galera estava trocando ali naquele momento, pós-publicação do white paper. Tem trocas do Satoshi com Adam Back, tem trocas do Satoshi com Nick Szabo, com Ralph Finney. É muito interessante isso, porque quando a gente fala de grandes criações que transformaram o mundo, muitas vezes a gente não tem acesso a essas conversas, né? Por exemplo, eu não sei o que acontece nas conversas da NASA, ou, né, o que está acontecendo ali dentro sobre projetos de levar foguetes ou pessoas para Marte. A gente não consegue ver quais são as conversas, né? Não consegue ver o que está acontecendo dentro de bancos centrais, quais são as conversas. E a gente não consegue ver, e não tem essa possibilidade de saber como que foram as criações de muitas coisas na era antes da internet, né? De criações que mudaram o mundo. Agora, do Bitcoin, a gente consegue vasculhar, stalkear, ler as mensagens, os e-mails, ver tudo que eles estavam pensando, os cypherpunks ali naquele momento, sobre o Bitcoin. E, inclusive, tem um livro que traz muitas dessas curiosidades. Eu vou botar aqui daqui a pouco, porque eu não lembro o nome de cor, tá? Mas é um livro do Satoshi Nakamoto, escrito... é do Phil Champagne. Phil Champagne, se não me engano. O livro de Satoshi, a coletânea de escritos do criador do Bitcoin. Deixa eu só, para quem está vendo aqui, acompanhando no YouTube, eu só vou compartilhar aqui a tela, mas quem está só ouvindo o livro de Satoshi, a coletânea de escritos do criador do Bitcoin. Tem e-book, quem quiser ler, é bem interessante. Esse livro contém a maioria dos escritos de Satoshi, publicados em e-mails e posts em fóruns no decorrer de pouco mais de 2 anos, durante os quais a criptomoeda foi lançada e se estabeleceu. Esta obra é essencialmente um compilado de manifestações diretas e expressas de Satoshi Nakamoto, cuidadosamente reunidas por Phil Champagne. Então, esse livro ele é bem interessante, que traz... ele faz o autor... ele faz esse compilado para nós, né? Em vez da gente ficar catando esses e-mails, ele já traz toda a linha do tempo e explicando o que Satoshi estava querendo dizer, trazendo algumas teorias, etc. e tal, e curiosidades. Então é legal, quem quiser vasculhar mais a história aí da criação do Bitcoin, pode ler esse livro, que é bem interessante. Bom, Carol, tu estava trazendo então agora sobre... A gente já falou que o white paper ele foi publicado em 2008, dia 31 de outubro. Teve ali a troca com outros cypherpunks e foi totalmente transparente. Não só o projeto em si, como a possibilidade das pessoas acompanharem todas as conversas que aconteceram ali naquele momento. E principalmente, o que muita gente esquece, valia R$0. Valia nada. Era só uma ideia naquele momento. E valeu R$0 por muito tempo. Isso, para mim, o ponto crucial disso tudo é que isso foi antes dele rodar a rede. Ou seja, Satoshi divulgou numa lista de pessoas que poderiam fazer uma cópia e começar a rodar um protocolo parecido antes, né? Ou poderiam pegar para si a ideia. E ninguém fez isso, né? Até eu abri aqui uma lista de curiosidades sobre sobre essa época do white paper. Na verdade, a galera dessa lista de e-mails ficou incomodada que o Satoshi estava publicando ali. Disse que era para ele ir debater o projeto dele em outro lugar. Então, a galera não deu bola na época, meio que desacreditaram, sabe? Quem foi, alguns cypherpunks, claro, trocaram com ele, como o Ralph Finney, e depois de uma semana começou a trocar e-mails com Satoshi, mas logo de cara foi algo meio desacreditado pelo pessoal. Então, o lançamento foi aberto, open source, transparente, e antes mesmo dele começar a rodar a rede. Ou seja, ele abriu para livre concorrência. Qualquer pessoa poderia criar o Bitcoin ou estar junto com ele quando começasse a rodar a rede Bitcoin. Só não teve mais pessoas ali junto, porque meio que ninguém deu bola logo de cara, logo no início, né? Depois Satoshi foi começar a rodar o primeiro bloco e minerar, e a rede começou a rodar só dia 3 de janeiro de 2009. Então, novembro, dezembro, porque dia 31 é quase novembro, né? Então, 2 meses depois é que a rede Bitcoin começou a rodar. Outra coisa engraçada que eu esqueci de comentar é que o Bitcoin é cheio de easter eggs, né?
Ali, o horário que ele publicou o white paper foi no dia 31 de outubro, às 2h10 da tarde. E 2h10 dá Da 21. onde? EDT. Ah, tá. Não tem a ver com o local esse easter egg. Tá, entendi. Tem a ver com a somatória do horário. Sei lá. Mas é que eu vou começar agora uma sequência de easter eggs. Peraí, Aí, no dia, repete a história. O que dá 21, então? ele postou às 2h10 da tarde. Ou seja, se tu pega o horário, dá 0, 2, 1, 0, né? 21 no meio do horário. Esse é um ponto curioso só, tá? Para aquelas pessoas que ficam procurando 21 e correlações com Bitcoin, tudo que tu vê na vida, assim? Às vezes sim. Às vezes sim. Sim, teve um chocolate que era bytes ou algo assim, né? Esses dias eu tava tirando foto, dizendo, quase Bitcoin. Era Bit bytes, uma coisa assim. Sim. Teve outra coisa. A gente tava embarcando num voo da TAP e eu fiquei, Taproot. Tem umas coisas idiota que eu tenho, tá, gente? Esse trocadilho de tiozão. Mas eu acho que essa coisa de tentar achar significado vem junto com o Bitcoin também, né? Porque o Satoshi divulgou o white paper no dia 31, que é o dia do Halloween, ou seja, será que é uma premonição que o dólar vai morrer, o dia dos mortos, né? Dia 31 também é o dia da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, a gente até já fez um vídeo sobre isso, postou um Reels aqui no YouTube, falando sobre como o Bitcoin pode ser a reforma protestante do dinheiro, em que naquela época da reforma protestante, os padres eram os únicos que tinham acesso à Bíblia e passavam de forma centralizada o conhecimento, e a partir do Martinho Lutero, que resolveu traduzir a Bíblia e disponibilizar para todo mundo, as pessoas começaram a acessar de forma independente. Então, muita gente acha que essa pode ser uma simbologia que o Bitcoin separa o dinheiro e o Estado, assim como a igreja e o Estado foi separada a partir da reforma protestante. Então, esse é um outro ponto. Então, Bitcoin tem vários easter eggs, né? E esse pode ser um deles. O que essa data significa? Tinha outubro inteiro para publicar o white paper, mas escolheu o dia 31 às 2h10. Tipo, muitas simbologias dentro da mesma data e do mesmo processo, né? E a DEA da Indonésia postou hoje que no dia 31 de outubro também foi o dia que foi postado pela NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, como mintar algo em criptografia, um dos artigos que precede a criação do Bitcoin, né? E aí vem as teorias da conspiração, que diz que... Vou abrir aqui para ler, tá? Que diz que o Bitcoin foi criado pela Agência Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, né? Mas aqui ela publicou aqui, feliz dia do white paper do Bitcoin. Você sabia que dia 31 de outubro também é o aniversário do lançamento do livro Como Fazer um Mint, pelo NSA, que lançou as bases para o anônimo eCash? E Satoshi o tempo todo trata Bitcoin como um eCash, inclusive no e-mail que a gente viu, ele trata como eCash. Ou seja, Bitcoin não é anônimo, ele é pseudônimo. Todas as informações ficam públicas de open source, mas ele também já dá dicas de qual que é, talvez, a intenção por trás do Bitcoin de criar um sistema de dinheiro eletrônico, também apoiado nas bases do eCash, que isso pudesse desenvolver no futuro, né? Porque, claramente, da forma como o Bitcoin quando foi lançado, ele não é nem um pouco anônimo. E Satoshi também lança ali as bases de privacidade, dizendo que não tem privacidade. É pseudônimo, tu precisa cuidar se tu for vincular os teus dados ao Bitcoin, aos seus Bitcoins, quando for transferir, mas ao mesmo tempo, essa transparência radical é o que diferencia justamente ele do dinheiro fiat, dos bancos centrais, que é totalmente obscuro. A gente não sabe nada da política monetária para daqui 2 meses, imagina para daqui 1 ano, imagina para daqui 100 anos, como o Bitcoin permite, né? Enfim, e aí tem essas coincidências, né? Com a criação do Bitcoin. Então, foi um lançamento totalmente justo. Como tu falou, Cacá, Bitcoin circulou livremente, sem ter valor nenhum. Aí Satoshi depois desapareceu. A adoção foi totalmente orgânica, as pessoas rodando, tentando minerar. E Bitcoin se desenvolveu e cresceu como uma commodity digital, não como uma empresa. E eu acho que aí é o ponto de conexão e diferenciação com outros protocolos ou outras empresas que também tentaram lançar um dinheiro digital e não conseguiram. Que foi o caso do David Chaum, que tentou lançar um dinheiro digital, não conseguiu porque tinha, e o Satoshi cita isso inclusive, que os projetos anteriores ao Bitcoin falharam por não serem descentralizados. E o grande trunfo do Bitcoin, como ele conseguiu se diferenciar e crescer e ser adotado, e segue sendo adotado e crescendo em adoção, é pelo fato dele ser descentralizado. E o lançamento justo dele tem a ver com isso, né? Por mais que Satoshi tenha minerado muitos Bitcoin lá no início, ele não tem nenhum poder sobre a rede, depois que vários computadores estão rodando versões do software e estão participando da rede
em tempo constante, de forma sincronizada e em tempo real, Satoshi deixou de ter poder sobre a rede. Então, esse crescimento orgânico, essa pulverização dos nodes, né, ao redor do mundo, de forma orgânica, é o que torna o Bitcoin, de fato, uma rede, uma commodity digital que traz a escassez digital pela primeira vez na história e é o que torna ele imutável, ou seja, ninguém consegue mudar o Bitcoin de cima para baixo, como acontece numa empresa que tem hierarquia, tem um chefe, tem um CEO, tem um gerente, tem um criador, tem um fundador que determina qual vai ser a próxima atualização. O que vai ser feito na rede? Qual que é o roadmap? Bitcoin não tem isso. Bitcoin é totalmente descentralizado, é por isso que tudo acontece de forma lenta e a adoção, enfim, também é de forma lenta, porque não é uma empresa, é uma rede que está crescendo organicamente. E aí vamos partir para os outros protocolos, que a Cato quer comentar alguma coisa ainda sobre o Bitcoin e a criação dele? Eu ia comentar que se Satoshi não tivesse desaparecido, muito provavelmente, a partir do momento que Bitcoin começou a ganhar valor, muito provavelmente ele ia ser perseguido, ser preso, provavelmente talvez morto. Se Bitcoin não fosse realmente descentralizado, haveria uma perseguição, eu acredito que haveria uma perseguição tanto ao criador, Satoshi Nakamoto, como houve, só que não encontraram Satoshi. Ninguém encontra quem é essa pessoa, ninguém sabe quem é essa pessoa. É muito ingênuo da nossa parte pensar que não foram atrás de Satoshi. É óbvio que foram atrás de Satoshi, é óbvio que pesquisaram, não só por curiosidade, muitas pessoas vão atrás tentando descobrir quem é por curiosidade, mas com certeza órgãos governamentais foram atrás de Satoshi para tentar descobrir quem é o criador. E até hoje não foi revelado, não há nenhuma pista sobre a real identidade de Satoshi Nakamoto. Por mais que surjam diversas pessoas se auto-intitulando Satoshi, ninguém conseguiu provar isso, nem na justiça, porque teve recentemente o caso do Craig Wright, no início do ano, que ele tentou provar que era Satoshi, e ele foi duramente desmascarado, e ele perdeu o processo, porque ainda bem, porque foram anos essa palhaçada do Craig Wright soltando pela internet que ele era o criador do Bitcoin. Então, acabou com essa história num processo judicial, ou seja, olha só a que ponto essa história foi, né? Foi para a justiça e ele perdeu, ele não é Satoshi Nakamoto. Então, agora essa semana surgiu um outro, né, se dizendo, eu sou Satoshi Nakamoto. Eu acho até bom que vão surgindo pessoas que digam que é Satoshi Nakamoto. Eu também sou Satoshi Nakamoto, eu acabei de revelar isso para vocês, porque todos nós somos Satoshi Nakamoto. Ele desapareceu, ninguém sabe quem é. Certamente tem muita gente pesquisando sobre isso para saber. Mas o fato que eu quero dizer aqui é que o fato de ser descentralizado, de Bitcoin ser realmente descentralizado, é o que torna ele tão forte, é o que torna ele vivo, é o que possibilitou o Bitcoin estar aí rodando até hoje, a cada ano mais pessoas adotando, entendendo, conhecendo, querendo, se interessando por Bitcoin, querendo usar, querendo guardar e vendo o valor do Bitcoin. É por causa da descentralização que ele é tão forte, tão importante. Claro, existem outros fundamentos importantes, sim, mas eu acredito que a descentralização é o principal deles, porque se não fosse isso, talvez a gente não teria mais Bitcoin nesse momento no mundo, porque provavelmente o Satoshi seria perseguido e acho que iriam destruir a rede Bitcoin se não fosse descentralizado. Tu concorda com isso, Carol? Sim, porque é a descentralização que traz imutabilidade. É o que garante que os fundamentos não vão ser alterados de cima para baixo. Então, como tu falou, Cacau, o fato de Satoshi ter desaparecido é crucial, é o que diferencia Bitcoin de todo o resto, porque todas as outras redes, protocolos, criptos, tem um criador ali defendendo o seu projeto. É como se fosse uma empresa, é um CEO, é um fundador defendendo a sua empresa. Então, a opinião dessas pessoas acaba influenciando no protocolo, no desenvolvimento do protocolo, porque são empresas fazendo pitch de marketing, pitch para levantar investimento, pitch para... E conforme empresas, VCs, investem nesses protocolos ou dão grana para esses protocolos, eles vão atender aos pedidos desses investidores, né? Uhum. Então, o desaparecimento do Satoshi, ele mostra duas coisas. Como a intenção, de fato, era criar um dinheiro sem dono. Isso está falando. Se Satoshi existisse, ele seria perseguido, como Dorian Nakamoto foi, que era um dos suspeitos a serem Satoshi. Os próprios jornalistas tentaram, e tentam ainda, a gente acabou de ver o documentário da HBO, dizendo que ia revelar quem é Satoshi, e apontou para o Peter Todd. Ele ficou sendo perseguido também por 2 semanas nas redes e por jornalistas tentando, né, trazer a opinião dele, perguntando se ele realmente é Satoshi ou não, numa baita especulação jornalística sem fundamento nenhum. Então, assim,
O Satoshi, por ter desaparecido, ele sabia muito bem o que estava fazendo, porque ele tornou, de fato, o Bitcoin uma rede sem dono. Isso também mostra o quanto ele abriu mão de fama, de poder, de reputação, de várias coisas que CEOs têm, para tornar Bitcoin de fato descentralizado. Então, nada me faz não acreditar que Satoshi, de alguma forma, era uma pessoa que deixou um presente pra gente aqui. Porque seja ele uma pessoa ou um grupo de pessoas, cada passo foi muito bem acertado, assim. E os easter eggs nos fazem crer que não foi ao acaso, não foi, Satoshi sem querer criou uma coisa magnífica. Só que, tipo assim, são tantas coisas alinhadas, proof of work, descentralização, blockchain, criptografia, ele sumiu, é escasso. São tantos conceitos num negócio só que não tem como não ter sido pensado propositalmente, direcionado para isso, pegando todos os erros do passado e entregando isso. E o último ato de benfeitoria de Satoshi foi justamente ter sumido. Então ele abriu mão do ego dele em prol de algo muito maior do que o próprio Satoshi. E esse sumiço do Satoshi é o que torna Bitcoin maior do que Satoshi. Por isso que quem é Satoshi não importa mais. Quem ficar cavocando tá fazendo mal pro Bitcoin. Não o contrário. Tá no ego tentando dizer pro mundo que eu descobri o Bitcoin, sabe? Eu sou o máximo, tá tentando se achar. Quando, na verdade, é muito bom pro Bitcoin, muito bom pra gente, como humanidade, que não se descubra quem é o criador do Bitcoin, ou os criadores, né? Então, que se mantenha isso como é agora, sem um dono, sem um criador que possa, no mínimo, ser cavocada a história desses criadores, ou desse criador, e trazer como se fosse algo que a intenção era fazer de tal jeito, e daqui a pouco as atualizações começam a seguir opiniões do passado, sabe? Então, quanto menos se souber de Satoshi, melhor. E agora, conectando com outros projetos, então, como a gente estava falando, outros projetos são criados via ICO, via levantamento de capital, via parceria com alguma empresa. Os criadores ficam o tempo todo ali fazendo pitch de marketing, pitch e estimulando que as pessoas comprem. Funciona como uma empresa. Então, por isso que o lançamento de outros protocolos que tentam competir com o Bitcoin não são justos. Porque justamente mostra que os insiders têm muito mais poder em relação aos usuários que usam esses protocolos. O que a gente não tá vendo aí de protocolo mudando e os usuários revoltados, que tá mudando de um jeito que não era do jeito que os usuários queriam, sabe? Eu tava vendo esses dias Rapid BTC, que nem é Bitcoin de verdade, tá? É Bitcoin e Ethereum. É Bitcoin embrulhado. A galera tá brigando no Twitter sobre não fazer as mudanças que estão sendo propostas, porque para manter ou para tornar o Rapid BTC descentralizado. Primeiro, que não é e não vai descentralizar nunca, porque tem um criador emitindo um token que não é Bitcoin, que está rodando em outra rede que não é descentralizada, que é Ethereum. E aí o que a gente vê são os criadores desses protocolos começando a vender os tokens que foram criados no passado na cabeça do varejo, ou seja, vendendo em cima de quem tá adotando, né? E Satoshi, pelo que se sabe, se pesquisa, nunca realizou lucro com o Bitcoin. Inclusive, os Bitcoin dele estão lá parados numa carteira, e ele tem cerca de 1 milhão de Bitcoin, e são Bitcoin que, se, por exemplo, o computador quântico surgir, eles vão ser os Bitcoin que vão avisar que as carteiras de Satoshi estão sendo drenadas. Então, olha como, até numa situação dessas, limítrofe, crítica, Satoshi segue, de alguma forma, ajudando a rede Bitcoin, deixando simplesmente os Bitcoin dele lá parado, para ser um aviso. Caso, de fato, uma ameaça surja, esses são os Bitcoin que estão mais suscetíveis, vulneráveis para serem pegos. Então ele deixa lá com uma isca para avisar a galera que, tipo, galera, tem uma coisa acontecendo aqui, se liguem que pegaram os meus Bitcoin. Quando a gente pensa nisso, parece perfeito até demais, né? Parece tipo, pô, peraí, cara, essa pessoa, esse grupo pensou em tudo, como é que pode? Parece que veio do futuro, né? Parece que veio do futuro, parece que não é uma pessoa muito diferente, assim, né? Muito avançada no seu pensamento, na sua visão, pensou muitos passos à frente, né? Isso tem a ver com a teoria dos jogos do Bitcoin, né? Quando ele coloca incentivos ali no white paper, ele tá falando justamente como que ele pensou os incentivos da rede ao longo do tempo, e justamente deixar os Bitcoin dele ali parado, ele tá agindo e protegendo a rede Bitcoin e agindo em prol dos incentivos, inclusive de proteção da rede, mesmo com o atacante tentando roubar os Bitcoins mais suscetíveis possível, né? Alguém que tem um poder computacional acima ou mais potente ou mais rápido que o restante da rede. E a gente já volta com o Ara Bitcoin Podcast.
Guardar Bitcoin na própria carteira faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam o saque e a soberania. Na Bipa, você consegue sacar Bitcoin grátis, tanto on-chain quanto em Lightning. Assim, você economiza em taxas e ainda acumula mais sats na sua wallet. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Bora acumular sats. Boa. Bom, a gente já falou aqui como os outros projetos são criados. Carol, me lembrei de uma conversa. Eu estava numa roda de conversa contigo e com algumas outras pessoas agora em Nashville, justamente falando sobre isso. E teve alguém que trouxe uma experiência, que era alguém que trabalhava no Vale do Silício na época que as criptos começaram criptos de altcoins, né, começaram a surgir. Conta o que essa pessoa trouxe para nós. Foi bem interessante o papo. Boa. Então, eu tava numa mesa e tinha todos os tipos de Bitcoiner, né? Quem não era Bitcoiner, estava nesse evento sendo orange pilado pela primeira vez. Eu, que comecei a estudar Bitcoin em 2018, 2019, e tinha um OG de 2014, 15 também, ali. E o que aconteceu foi que a gente estava falando como é difícil educar as pessoas com tanta cripto e narrativa, e as exchanges estimulando, comparando com cripto e Bitcoin como se fossem a mesma coisa, sabe? E daí esse OG falou que o período dele de acreditar em cripto, achar que era algo possível, foi 2 semanas. E eu tinha falado antes que, tipo, tu virar Bitcoin only é como tu ser orange pilado pela segunda vez. Porque a primeira é quando tu identifica que Bitcoin é diferente de Fiat. E a segunda orange pill que tu toma é quando tu percebe que cripto não tem nada a ver com Bitcoin, são coisas totalmente diferentes. E que são 2 grandes despertares nesse processo. Vai saber qual vai ser o próximo, né? E eu perguntei pra ele, nossa, como que tu percebeu tão rápido que cripto não era real? E ele falou, olha, essa é uma boa pergunta. Porque, na verdade, eu tenho um background do Vale do Silício, de muitas empresas tentando, sofrendo para captar grana, e a maioria, na verdade, não recebia, era negada, era difícil captar na época. E quando eu percebi que tudo que era projeto, mequetrefe, que eu via, não sentia firmeza e via que não ia ser desenvolvido, porque os devs era tipo que mal trabalhava tempo integral no protocolo, eu comecei a perceber que aquilo era uma grande bolha. Então, quando eu comparei minha experiência do Vale do Silício com o cripto, eu me dei conta que era para ficar longe. Porque tinha muita empresa captando, só dizendo que tinha blockchain, captando milhões, saindo com a grana e não fazendo nada. Simplesmente depois fazendo pump and dump, vendendo os tokens na cabeça do varejo, e eles fugiram com dinheiro e os usuários que compraram no ICO não tiveram nada do protocolo sendo entregues. E ele percebeu isso em 2 semanas, porque ele tinha um conhecimento prévio. Conhecimento de como é difícil captar no sistema Fiat tradicional, né? Como que empresas captam dinheiro. E como aquilo era uma anomalia, uma distorção. E aí hoje é muito curioso aqui no Brasil, fazendo um paralelo, nada a ver, mas de alguma forma esse mesmo efeito de desespero por ganhar dinheiro são as bets, né? A galera tá botando grana na especulação pela especulação, no comportamento de cassino. E esse mesmo comportamento de cassino a gente viu muito nas criptos até 2022, e esse ano tá começando uma narrativa de que esse ciclo pode ser diferente, né? Então a gente já via percebendo isso, e agora a gente tá vendo vários altcoiners capitularem, no sentido de, realmente, Bitcoin é real inovação. O restante, não sei. Sabe qual é a diferença, Carol, que eu vejo para as bets? Eu costumo também fazer essa comparação como, se você coloca dinheiro em cripto, é a mesma coisa que colocar em bets. Mas tem uma diferença aí. Nas bets, a pessoa vai e faz uma aposta, né? As pessoas sabem que elas estão apostando e as bets são declaradamente um jogo de apostas, né? Elas estão posicionadas no mercado, elas são empresas de apostas. As criptos, elas não se venderam como apostas, elas se venderam como uma tecnologia descentralizada, como melhor que Bitcoin. Ou seja, uma grande, grande, grande mentira que a gente vem falando aqui, uma fraude. E a gente vem falando aqui desde final de 2021 sobre isso, sobre as diferenças de Bitcoin e cripto. A gente vem expondo os problemas das altcoins, das criptos. Só que muita gente ainda quer acreditar e quis acreditar esse tempo inteiro em cripto, em Ethereum, em Cardano, em esse monte de shitcoin, em narrativa de Web3.
eu imagino, e quero que vocês, quem está acompanhando a gente aqui, eu quero que comente aqui embaixo desse podcast, se você já percebeu que, na verdade, todo esse mercado cripto era uma grande mentira, porque agora não tem, gente, não tem como não perceber. E aí, quando a gente fala aqui de Bitcoin como uma criação justa, a Carol já mencionou aqui, mas eu vou só puxar para a gente fechar o raciocínio, Carol. A gente fala do Bitcoin como uma criação justa. Satoshi foi lá, publicou o white paper, Bitcoin valia 0, não tinha investidor, não tinha equipe de marketing, não tinha nada. Aliás, tu mesmo comentou agora há pouco, até os próprios cypherpunks questionaram a ideia do Bitcoin, se realmente era uma ideia boa, se aquilo ia funcionar, teve muita discussão naquele período. O que as altcoins fizeram? Pegaram a ideia, nossa, que incrível essa ideia aqui, Bitcoin, vou fazer a minha criptomoeda, eu sou o fundador, vou lançar isso como uma startup, vou pegar dinheiro de investidor e vou lançar como melhor do que o Bitcoin e vou criar narrativas de que vai subir muito de valor. Um monte de gente vai substituir, um monte de gente começou a comprar acreditando que ia ter mais valorização do que o Bitcoin já tinha tido. Começaram a comprar aquilo ali, e obviamente aquele monte de moeda lixo começou a pumpar, o valor começou a subir, e os investidores que entraram lá no início, antes até muitas vezes do lançamento, em momentos de pré-mineração desses tokens, o que eles fizeram? Botaram todo o dinheiro no bolso e saíram bem felizinhos, porque venderam em cima da cabeça do varejo. Foi isso que aconteceu na maioria das criptomoedas, das altcoins que foram lançadas. A maioria foi lançada com o intuito de ganhar dinheiro. Eu até posso, talvez, acreditar que alguém teve uma boa vontade de achar que ali os games poderiam, né, ser um mercado interessante, de ter tokens ali. Mas eu não sei, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que a maioria, 99,9%, sabia que estava criando realmente um token para tentar enriquecer rápido e tentar fazer algo bom para si e não para as pessoas, que de fato não tem valor real no mundo. Ainda tem um papo de tokenização, mas eu já vi essa narrativa enfraquecer totalmente no ano de 2024, né, Carol? Cacá, eu acho que essa narrativa ela vai migrar de lado. Porque eu acho que a tokenização ela vai acontecer. A gente vai ver ações serem tokenizadas, só que via Banco Central. O Banco Central do Brasil já está falando isso. O ponto que tu trouxe é esse. As altcoins, elas tentaram roubar a narrativa do Bitcoin no sentido de que tudo pode ser descentralizado e criado 1000 tokens e blá, blá, blá. Como se descentralizar fosse fácil. Só que o que as pessoas, até quem criava esses tokens não estava se dando conta, não queria deixar claro, é que eram empresas, e são empresas, então é centralizado. Mas vendia uma narrativa de descentralização. E outra coisa que tu falou que é super importante, primeiro ponto, o ganhar dinheiro, ele não é algo ruim, ele é algo bom. Na verdade, dinheiro é energia, é abundância. Mas o ponto vem, a que custo? Empobrecendo outras pessoas? É às custas de uma fraude, de uma mentira? E esse é o ponto, porque eu vou só detalhar um pouco mais do que tu explicou, tá? Quando as altcoins, elas fazem pré-mineração, significa que as moedas que foram pré-mineradas, ou seja, elas foram criadas antes mesmo da rede começar a rodar, significa que são moedas que foram criadas sem consenso da rede. São moedas que os criadores, via código, disseram, antes do protocolo começar a rodar, vamos imprimir metade das moedas, ou 70% das moedas. 30% vai para mim, 30% vai para o fulano, 10% vai para o ciclano, que é investidor, e vamos ratear isso aqui. O que aconteceu? Esses desenvolvedores, fundadores iniciais, eles receberam 70% do supply, 60%, que é o caso de Ethereum, e quando começou a rodar o consenso, os usuários, para poder ganhar moedas, teriam que empregar poder computacional. Ou seja, tinha que investir, tinha que comprar uma GPU, um CPU, tinha que botar poder computacional, gastar luz no mínimo para criar esses tokens. Ou seja, os usuários tinham gastos, mas os fundadores não. Ou seja, é injusto. É injusto porque não teve proof of work para criar essas moedas, não teve consenso da rede, tu não criou essas moedas iniciais, seguindo as regras que todo mundo segue. Ou seja, foram exageradamente privilegiados na criação do protocolo. E Satoshi deixou claro que ele não teve privilégio, porque ele tornou tudo transparente antes de rodar, ele deu a possibilidade da galera copiar, ele deu a possibilidade da galera
rodar antes do protocolo. Então, todo mundo pôde começar a minerar Bitcoin junto com o Satoshi. Ele não antecipou nenhuma moeda para ele. Quando ele fez ali o bloco Gênesis, quando ele rodou o primeiro bloco, ele minerou essas moedas via consenso, e essas moedas, elas são ingastáveis. Essas moedas não têm UTXO set, ou seja, não tem como gastar as moedas do primeiro bloco. Totalmente diferente de outros protocolos que fazem pré-mineração e beneficiam de forma exagerada os criadores. E Satoshi tem 1 milhão de Bitcoin. Ok, isso não é uma quantidade preponderante de Bitcoin em relação a todo o supply. É bastante Bitcoin? É, mas ele nunca mexeu, nunca vendeu. Outros fundadores, eles têm a maior parte do supply. Ethereum, por exemplo, tem 62% pré-minerado. Então, essas pessoas que empregarem essas em staking agora, ainda mudou o mecanismo de consenso, outra injustiça do protocolo, né? Se eles botarem em stake, eles são muito maior do que o resto. Então, eles seguem tendo um poder muito maior do que os usuários, e isso é absurdamente injusto. Satoshi, se surgisse agora, ele não teria nenhum poder em relação à rede. Ele teria que ter poder computacional como qualquer outro usuário, e mesmo tendo 1 milhão de Bitcoin, não teria poder no consenso da rede. Então, olha como a lógica é totalmente outra. Bitcoin nunca fez hard forks, o supply, ele é fixo, inalterado, e as pessoas, se quiserem ampliar o número de Bitcoin, podem ampliar, mas vão rodar em outro protocolo, no seu computador, não vai ser o que está todo mundo rodando, e é tudo open source. Então, só para falar o quanto a pré-mineração, ela é um baita indicativo de injustiça dentro do protocolo e privilégio para insiders, como acontece em fraudes de empresas, como acontece em cassinos, onde fraudam um mecanismo ali do, sei lá, do caça-níquel funcionar, ou da roleta, para que a casa sempre ganhe. Então, essa é a grande diferença, né? Com o Bitcoin, não tem ninguém se privilegiando absurdamente em detrimento dos outros usuários. Quem adotou primeiro acaba conseguindo acumular mais, e é como qualquer pioneirismo em qualquer setor, né? Quem começa Carol, primeiro se destaca. Oi. Agora, olha só, o fato de Satoshi Nakamoto ter lançado... A gente fala lançado, fica meio confuso, né? A gente estava comentando isso antes de começar a gravação do podcast, que lançamento parece estar lançando uma empresa, né? Anunciando um produto, lançando alguma coisa. Não é isso. Foi uma publicação, né? O mais correto é falar que foi publicado o white paper, né? Foi publicada a ideia do Bitcoin. O mais que me chama a atenção também é o fato de Satoshi Nakamoto ter publicado o white paper e toda a ideia, o projeto do Bitcoin de forma open source, ou seja, ele sabia que iam pegar esse código e iam replicar, né? Sim. Mas eu imagino que, trazendo de volta o ponto que a gente falou, que ele pensou em tudo, eu imagino que ele tinha uma noção de que o mais importante era que o protocolo rodasse de forma e crescesse de forma orgânica, porque depois que tu replica e faz uma cópia, qual o valor da cópia, sendo que já existe uma coisa, um original? Uhum. Né? Eu acho que, no fim das contas, a única coisa boa que teve nessa história toda, pelo fato de ser um projeto open source e outras pessoas replicarem, foi quase como um laboratório, assim. Eu acho que, no sentido de laboratório, foi interessante. No mais, eu não vejo nenhuma benfeitoria desse monte de criptomoedas terem surgido depois do Bitcoin. Eu acho talvez isso tenha, agora, nesse momento, vai deixar o Bitcoin ainda mais forte, porque as pessoas vão perceber que, tipo, tá, não adiantou nada criar esse monte de tralha aqui, realmente o Bitcoin é o único que tem fundamentos sólidos, que tem valor e que tem, né, a sua adoção orgânica e que, de fato, vale a pena comprar e enfim, tem todas as propriedades. Eu acho que esse é outro ponto interessante de estudo. Eu acho que foi justamente a consciência do que é a descentralização. Porque antes do Bitcoin não existia nada de fato descentralizado. Né? A internet, talvez nos seus primórdios lá, que cada pessoa tinha os seus dados no seu computador, talvez. Mas aí se começou a ter servidores de Google e grandes empresas, já está tudo centralizado nesses big players. Totalmente. Então, o Bitcoin a inovação é justamente a descentralização, mas a gente não sabia exatamente o que significava a descentralização. E como fazer isso, né? E talvez a gente não vá saber como fazer de novo um dinheiro descentralizado. Por isso que Bitcoin é irreplicável. Porque ele foi criado num momento específico em que ele cresceu organicamente. Todo mundo que tenta replicar acaba tendo centralização, porque acaba se tornando uma empresa. E também não tem o mesmo efeito de rede.
a ponto das pessoas usarem a rede que é mais forte, a rede que está mais disseminada, que é mais imparável, que é mais descentralizada, que não tem como destruir, que não tem como monopolizar, e eu sempre, qualquer usuário que queira ter esses fundamentos do Bitcoin para si, porque dinheiro é uma coisa demandada por todo mundo quer um dinheiro forte, todo mundo quer um dinheiro que não sofre inflação, junta esse efeito de rede, junta com a descentralização, pô, eu vou para Bitcoin, por que eu vou ir para outra coisa que está centralizada na mão de uma pessoa que pode mudar numa canetada, num apertar de um botão? Eu não. Eu vou para Bitcoin. E é por isso que a tendência é Bitcoin crescer e sempre foi, e cripto, no fim, foi só ruído, foi só para mostrar o que não fazer. E, na verdade, é o caminho fiat, é como os bancos centrais, é por onde os bancos centrais vão ir, e é por onde as empresas vão ir. E tokenização, por si só, não é o problema. Vão ter tokens no Bitcoin, na Lightning, como já tem. O problema é justamente essa falsa narrativa de que são descentralizados, quando não são. E essa consciência do que é descentralização e o que não é, Bitcoin trouxe, e criptos, pelo simples fato de existirem, acabaram demonstrando o quanto não são descentralizadas. O quanto, na verdade, é pump and dump, é narrativa, é VC querendo fazer grana num sistema financeiro econômico de juros reais negativos, eles precisam fazer grana a qualquer custo para entregar para os gestores, para os seus investidores, para os seus clientes, algum jurinho, porque no fim das contas o Tesouro americano, o Tesouro brasileiro não está ganhando da inflação, eles precisam ganhar a qualquer custo, então uma quebra dos valores das pessoas, né? E como o Fiat quebrou tudo isso e se infiltrou através de cripto para de novo competir com o Bitcoin. Então, o Bitcoin vai ter sempre um chefão ali, sabe? Uma fase de chefões. Então, para mim, até 2022 foi cripto, ali com a falência da FTX, esse chefão foi derrotado. Para mim, agora, o próximo chefão são grandes gestoras, tipo BlackRock, querendo agora se infiltrar e custodiar e dizer que eles são bons e seguros, e MicroStrategy querendo ser um banco de Bitcoin. Então, até que ponto isso não vai se voltar contra os interesses do Bitcoin? Não sei, por enquanto tá indo, né? Mas acho que essa é a próxima fase que vai destravar a partir de agora, porque cripto, como todo mundo tá vendo, a dominância do Bitcoin tá crescendo, eu não gosto desse indicador, mas é uma das formas da galera ver como, na verdade, ter milhões de criptomoedas, nenhuma conseguiu ganhar do Bitcoin, e na verdade todas elas estão sendo também desmonetizadas ao longo do tempo, assim como as Fiat estão sendo também. Com certeza, Carol. E conselho para todo mundo que está chegando agora no mercado, que quer aprender sobre Bitcoin, quer realmente entender Bitcoin, você precisa entender o que significa descentralização. Se você não entende realmente o que significa isso, como que Bitcoin conseguiu isso, você não entende o mercado como um todo. Mas a maioria acha que entende, esse é o ponto. A maioria acha que entende. Não, pera, Carol, pera. Tem muita gente, ó, galera que cria tokens, tá? E fica defendendo tokens, dizendo que são descentralizados, na verdade, sabe que não é descentralizado, então tá enganando a galera. Agora, quem fica defendendo cripto, dizendo que é descentralizado, eu acho que também, no fundo, tá enganando geral. Mas agora os que estão defendendo mais cripto são a galera Fiat da diversificação, achando que quando tá comprando cripto, tá diversificando. Mas o que a gente vai esperar de uma criatura que defende diversificação só porque acredita num método de décadas e não consegue, a partir do momento, olha só, Carol, se tu não entende, vai demorar 2 horas agora. Se tu não entende a descentralização do Bitcoin, não estuda o Bitcoin, tu vai continuar defendendo diversificação, tu tá na mentalidade Fiat. Se tu tá na mentalidade Fiat, tu não tá na mentalidade Bitcoin, porque a partir do momento que tu tá na mentalidade Bitcoin, deixa a Fiat para trás, tu dá um opt-out. Só que esse é o grande conflito da galera de mercado financeiro tradicional e quem educa e quem fala sobre ações, sobre renda fixa, na internet, por exemplo. Porque são coisas conflitantes. A partir do momento que tu defende Bitcoin na sua essência de verdade, na descentralização, no que Bitcoin é, tu não consegue mais defender o sistema tradicional, entendeu? É um conflito que essa galera tem. E aí eles ficam defendendo Bitcoin como diversificação de portfólio. Tudo bem, mas é que é um conflito interno e ele existe porque, imagina, a criatura estudou finanças por sei lá quanto tempo, e aí tem um monte de crença ali que foi dita através de teorias econômicas keynesianas, que é quem criou esse modelo de investimento, né, do portfólio, teoria do portfólio moderno, teoria do portfólio diversificado. Então, são teorias Fiat que dizem que tu ter mais ativos traz mais proteção, te protege mais da volatilidade. Só que o que não é ensinado, e aí esse é o ponto, não é ensinado que imprimir dinheiro causa inflação.
E quando... Não é ensinado porque há interesse em não ser ensinado, assim como há interesse em vender esse monte de ações e produtos, e tem exchanges e corretoras que lançam esse monte de carta de produtos E ganha na corretagem. e ganham na corretagem e venderam essa ideia para as pessoas que têm que comprar um monte de coisas. Tá, mas peraí, vou chegar lá. E aí junta isso com um outro fator que é, até agora, até 2018, 17, com as ferramentas que se tem, não se tinha acesso a dados. M2, quem tinha acesso era economista, era a galera gestora que pagava, sei lá, 30 mil reais, 50 mil reais por ano para uma plataforma da Bloomberg ou sei lá o quê. Glassnode. Nem Glassnode tinha ainda, mas para olhar o sistema Fiat, tipo, quanto o Banco Central imprimiu. E aí consegui fazer um cálculo para ver que, o quanto isso afeta os meus investimentos. Mas a maioria nem chega nesse ponto, porque a teoria econômica seguida por investidores e economistas no mundo financeiro atual, Fiat, Faria Limer, Wall Street, imprimir dinheiro não causa inflação. E para mim, a grande virada desse ciclo é que a galera Faria Limer, a galera de Wall Street está dizendo sim, imprimir dinheiro causa inflação. Bitcoin é um ouro digital. Então, sim, eles estão começando a entender o efeito que tem um banco central imprimindo dinheiro. Só que isso tudo... Eles vão indicar ETF. Tá, calma, deixa eu explicar. Mas quem de conflito que existe é muito grande, cara. Peraí, mas é um monte de crença limitante, que daí a pessoa não se dá conta que quando ela defende Bitcoin como ouro digital e como ele traz... ele é superior a outros ativos por não mudar e por ser descentralizado, a pessoa não consegue abrir mão das teorias que ouviu no passado, que diversificar é bom. E não percebe que há esse conflito na forma como ela se posiciona, os seus ativos, e nas redes ou na sua educação, onde quer que seja que ela está tentando educar ou se comunicar, entende? A pessoa não percebe esse conflito de ideologias e conflito de visões de mundo. E aí começa a passar visões conflitantes, que é, eu diversifico com Bitcoin, eu tenho Bitcoin, mas eu também tenho renda fixa e blá, 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 blá. Não tá percebendo que, na verdade, é a renda fixa, a não ser que fosse reserva de emergência, ou as ações brasileiras, elas estão sempre sendo diluídas pela impressora do Banco Central. E quando tu percebe isso, tu começa a entender que, tipo, faz sentido diversificar o mínimo possível, porque todo o resto é um cubo de gelo quando tu compara com o Bitcoin, porque tá tudo apoiado nas moedas Fiat. Só que chegar nesse nível de questionamento é uma cascata mental tão grande que a maioria das pessoas não parou para estudar um Bitcoin profundamente, não tá disposta a rever conceitos, não tá disposta a rever toda a construção de carreira e narrativa e imagem que teve ao longo de tempos, e às vezes não quer nem considerar Bitcoin uma possibilidade. Então, é tanta crença limitante que tem que ser revisada que eu não acho que seja assim, mau caráter ou algo nesse sentido, mas é tipo, existe um trabalho mental tão direcionado que a maioria das pessoas demora muito para chegar nesse ponto. Muitos já chegaram, a maioria vai chegar, mas em tempos muito diferentes e distantes. Enquanto isso, a gente vai ver essa grande diferença aí de visões de mundo que estão agora, né? Que existe agora. Os Bitcoiners são os radicais e a galera Fiat diversifica, são os certinhos, só que estão ajudando todo mundo a ser retido pela inflação, pela impressora, pela inflação monetária. Mas enfim, a gente caiu no assunto em outro assunto. Mas é que uma coisa vai levando a outra no Bitcoin, né? Por que ele foi criado? Exatamente, da criação justa do Bitcoin versus a criação marqueteira e injusta das altcoins, versus pessoas que defendem isso e que estimulam as pessoas que comprem essas tranqueiras sem ter entendido esses pontos, a descentralização e a criação dessas criptomoedas. É nesse ponto como o Bitcoin muda modelos, né? Isso, por isso que a gente chegou nesse ponto de conversa, né? Mas enfim, o conteúdo tá aí, 6 anos de era Bitcoin, quem não entendeu, quem educa sobre finanças tradicionais, quer aprender, é só acompanhar nosso podcast, acompanhar nossos vídeos, que a gente ajuda, gente. Vamos lá, vamos abrir a cabeça, vamos entender como funciona, e não vamos perder mais tempo, né? 16 anos já se passaram. Quanto tempo mais essa galera vai demorar para entender, gente? Por favor, né? Por favor. Pessoal, é o meu jeitinho, eu sou um amor. Hoje tá revoltado. Tomou B12 hoje. Cacá tomou vitamina B12 e disse que ia ficar empolgada. O médico, o gastro, me disse assim, ó, se tu ficar com muita energia, tu para de tomar a vitamina B12. E eu falei, dá-me 12. Quero mais. Tá aí, mas, gente, é o cheiro do verão, até botei esse fundo aqui, né, de praia, porque a gente tá na praia, o Carol tá surfando,
tô pegando vitamina D, tô tomando a B12, tô animada, o verão tá aí, um dia lindo de sol. Não tem como não estar animada, né, gente? Mas esse é isso aí, é o meu jeitinho, pareço um pouco braba, já me disseram, mas não sou, gente, eu sou um amor. Só sou braba com quem tem que ser, né, Carol? Com a maioria, não. Ficamos por aqui. Então tá, né? Que bom, Satoshi. Parabéns ao Satoshi pela criação, não, pelo... Obrigado, né? Parabéns, Satoshi. parabéns, White Paper. Parabéns, White Paper. Obrigada, Satoshi, por essa criação, por essa publicação, esse presente que nos deu. Se não fosse Satoshi, a gente não estava aqui felizes falando sobre Bitcoin, educando sobre Bitcoin, todo mundo feliz, né? Enfim, Bitcoin subindo, que maravilha. Gente, até o próximo episódio, então. Espero que vocês tenham gostado desse... Quase um fight, né? A gente se incendiou aqui hoje nesse episódio. Não, Carol. foi indo a B12 fez efeito no meio do podcast. A base da B12. B de Bitcoin. B21. E 12, ao contrário, 21. Ó, é um sinal, hein? Ai, é um sinal. Gente, que loucura. Beijo. Opt-out.